Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? É uma alegria, né? A gente vir à casa do nosso Deus, louvar, mesmo com todas essas limitações, diferente, né? A gente está acostumado com muita gente, com um abraço fraternal, né? Como diz a nossa irmã. Mas é um tempo que a gente tem aprendido também com toda essa situação. Como a gente precisa do outro, como a gente precisa do irmão, né? E nós queremos louvar ao nosso Deus nessa noite, porque Ele é digno de todo louvor, Ele está no controle de todas as coisas, e independente de tudo isso que está acontecendo, Ele continua no teu trono de graça, no trono de glória, né? E nós somos teus servos, chamados para a adoração, chamados para o louvor, e Ele continua nos restaurando, nos movendo, né, em direção a Ele. Ele nos atrai, né? A palavra diz que Deus nos atrai com cordas de amor, então Ele nos ama. Ele preparou esse tempo agora, né, para nós, esse grupo, louvá-lo e engrandecê-lo. Ficar de pé, queridos? Vamos fazer uma oração. Eu vou convidar a nossa irmã Nínive, que ore nessa hora, e coloque todas as coisas diante do Senhor. Tudo que irá acontecer, né, tudo que a gente fizer aqui, que seja para o louvor e para a glória do nosso tremendo Deus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Para a tua glória, Deus. Amém, Jesus. Amém, porque nós sabemos que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém, Jesus. Nós te amamos, Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Amém, Jesus. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Mais uma vez, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo?
tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada, Deus, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Deus querido, nós te louvamos porque sabemos, ó Deus, que o teu amor é imenso, ó Pai. Nada pode nos separar. Nada, Deus, nem pessoas, nem circunstâncias, ó Pai, nem doenças, ó Pai. Nada, Deus, pode nos separar do Senhor. Deus, nós te amamos porque o Senhor é que nos toma no colo. E é o Senhor que nos protege, é o Senhor, ó Deus, que nos coloca de pé. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, mesmo, ó Deus, sendo soberano, se importa conosco. Tu és soberano, Deus. Amém, Jesus. Santo é o Senhor. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse
amor tão grande. Esse amor tão Aleluia, grande. Deus. Eleva-me, agarra-me a ti. Tu És tremendo. Aleluia, Deus. Tu és lindo, Deus, e nós te amamos. Seja engrandecido, Deus da nossa vida. Se coloque mesmo diante desse Deus, na presença santa dEle, porque nós estamos agora neste lugar. E o que importa é louvar a esse Deus que tem cuidado de nós. O que importa agora nessa hora não são as nossas aflições, não são as nossas tribulações, não são nada, não é nada que venha nos tirar a paz. O que importa agora nesta hora e neste lugar é adorar a esse Deus tremendo. Que Ele seja engrandecido através das nossas vidas, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos anseios, às vezes frustrados, mas Ele deve ser engrandecido, porque Ele é Deus. Amém, Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Mais uma vez, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a nossa rocha, Deus. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Amém, Deus. Que o Senhor seja engrandecido todos os dias, através das nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, nos use como instrumento nas tuas mãos, para o teu louvor e para a tua glória. Fala conosco, Deus, através da tua palavra. Estamos sedentos, ó Deus, de ouvir a tua voz. Sedentos, ó Deus, de ouvir a tua palavra, ó Deus. Então usa, Deus, teu servo, para falar, ó Deus, ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu cumprimento a todos
Com a paz do Senhor, mais uma vez nós temos a oportunidade de nos reunir. Oportunidade essa dada por Deus. É a liberdade que os filhos de Deus têm a respeito do seu próprio Deus. Deus, Ele nos deu essa liberdade. Uma liberdade que ela não se limita por causa de enfermidades, por causa de pandemias. E nós sabemos que até mesmo as autoridades, o Senhor, Ele controla. Ele inclina o coração do rei e faz com que ele seja inclinado a nosso favor. Convido os irmãos que abram suas Bíblias lá em Mateus capítulo de número 12, Mateus capítulo de número 12, versículo de número 33 a 37. Eu vou ler e os irmãos, por favor, acompanhem. Mateus capítulo de número 12, versículo 33 a 37. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre as parábolas do Senhor Jesus, nós vamos ler este trecho da palavra do Senhor, os versículos de número 33 a 37. Aqueles que tiverem com suas Bíblias, por favor, acompanhem. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelos frutos se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vamos orar mais uma vez? Convido os irmãos que fiquem de pé, curvem suas cabeças, peçam ao Senhor perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Somos todos pecadores, mas nós estamos cobertos pelo sangue do Senhor, que nos purifica de todos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai, neste momento, nós curvamos as nossas cabeças aqui diante daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que é soberano sobre as nossas vidas, aquele que tem cuidado de nós, aquele que tem nos consolado mesmo nesses dias de tribulação, aquele que tem guardado as nossas vidas contra todo mal, aquele que tem cuidado dos nossos lares, aquele que tem nos sustentado, tem nos conduzido sempre num caminho de vitória. Ó, meu Deus, ao Senhor nós rendemos graças e te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, purifica os nossos pecados e nos dá a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, a parábola da árvore e dos frutos. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 33 e 37. Nós vemos aqui, meus irmãos, que os fariseus, com as suas palavras, eles pareciam preocupados com a lei. Parecia ser uma preocupação da parte deles. Assim como não se pode julgar um livro pela capa, também não devemos julgar uma árvore pela sua aparência. Aparentemente, eles estavam preocupados com a lei, com aquilo que seria lícito, aquilo que, segundo a lei, poderia se fazer ou não. Nós vemos que essa era a preocupação central deles. O que é lícito? Eles eram legalistas. A fundamentação do seu julgamento estava na lei.
Não que a lei fosse inválida, mas nós sabemos que esses homens, eles acrescentaram vários capítulos, podemos dizer assim, à lei de Deus. A lei que é perfeita e agradável. Nós vemos que, em primeiro lugar, eles se preocupam com o colher ou não colher no dia de sábado. Lá no capítulo de número 12, versículo de número 1 a 2, nós vemos o seguinte: os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Os discípulos do Senhor Jesus, eles observando, os judeus ali observando que os discípulos do Senhor Jesus saíam a colher espigas naquele dia, e era dia de sábado. Eles falaram: não é lícito fazer isso. Não é lícito colher espigas no dia de sábado. Mas eles entendiam que não era lícito nem sequer curar ao sábado. No versículo de número 10, nós vemos do mesmo capítulo de número 12 de Mateus. Eles vendo a cura que o Senhor Jesus havia feito, eles julgaram o Senhor Jesus e disseram: não é lícito curar no dia de sábado. Mas é interessante, irmãos, que Mateus, ele observava tudo aquilo e ele registrou para o nosso conhecimento que, na realidade, aqueles fariseus, aqueles homens da lei, eles estavam revelando realmente o que eles tinham em seu coração. Eu acho interessante quando nós observamos esse versículo de número 10, do capítulo 12. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus se era lícito curar no dia de sábado. Eles sabiam muito bem que o Senhor Jesus, ele realizava curas. E o intuito era de que Jesus curasse aquele homem. E após curá-lo, eles teriam com que o acusar. Eles possuíam aparência de bondade, de piedade, de zelo pelo Senhor, mas seus corações eram cheios de maldade. Essa, meus irmãos, é exatamente a árvore má. Esses homens, na realidade, eles tinham algo oculto no seu coração e eles estavam querendo revelar isso através dos seus feitos, ocultando do Senhor Jesus, mas com a intenção de realmente terem com que o acusar. Jesus, mesmo não condenando os discípulos que estavam famintos, né, nós vemos que Jesus, ele não condenou os seus discípulos a colher no dia de sábado. Assim como também ele não via problema algum em curar no dia de sábado. Olha o que diz aí o versículo de número 1 do capítulo 12. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram e colheram espigas. Entraram a colher as espigas para comer. Jesus não via nenhum problema nisso. Inclusive, Jesus, ele deixa claro que ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Mas os discípulos queriam só perseguir ao Senhor Jesus. Mesmo realizando bem uma cura no dia de sábado, nós vemos que ele era perseguido.
porque ele fazia o bem. Lá no versículo de número 11 a 12, deixa isso bem claro. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. A questão é que a intenção daqueles homens que eram lá, porque na realidade o Senhor Jesus, ele tinha todo o desejo de fazer o bem e não o mal. E nós vemos que Jesus, ele foi difamado diante dos homens. Lá nos versículos de número 22 e 23, nós vemos registrado o seguinte: então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia. Interessante que aqui está o cerne de tudo aquilo que estava acontecendo. É este, porventura, o filho de Davi? Uma pergunta que fica aqui na nossa mente. Os homens o condenavam porque ele fazia o bem. Os homens o condenavam porque ele aparentemente estava quebrando a própria lei. Mas nós vemos que aqui é o cerne da coisa. É este, porventura, o filho de Davi? Quem é este homem? Eles estavam perguntando, mas os fariseus, ouvindo isto, em resposta a essa pergunta, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então nós vemos que eles tinham claramente a percepção de que Jesus, ele era mau. Era essa a visão deles a respeito de Jesus. Jesus, na realidade, para eles, era o próprio demônio. Ele não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu. E é exatamente neste momento que Jesus, ele propõe a parábola da árvore e dos seus frutos. Irmãos, é muito difícil nós identificarmos uma pessoa e falarmos logo de cara qual é o caráter daquela pessoa. Mas a palavra de Deus deixa clara que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Ou fazei a árvore boa e os seus frutos bons, ou a árvore má e os seus frutos maus. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Por exemplo, até mesmo uma árvore de limão, um pé de limão, um limoeiro, e um pé de laranja, nós olhamos e muitas vezes não sabemos identificar se ela produz limão ou produz laranja, porque ela é muito parecida. Assim também é o nosso julgamento. Nós nos enganamos por causa disso que Jesus, ele propõe essa parábola, exatamente para trazer a clareza àqueles homens. Era uma resposta à acusação dos fariseus. Ele diz lá no versículo de número 28, versículo de número 26 do capítulo 12: se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Como pode alguém mal fazer o bem? Essa é a questão central. Enquanto os demais olhavam e questionavam: quem é este que faz essas coisas?
eles só sabiam acusar. E Jesus, ele propõe essa parábola para se revelar. Jesus era bom e por isso expulsava os demônios. Versículo de número 28 do capítulo 12. Se, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Não que o reino de Deus estivesse ausente, mas nós vemos que o reino de Deus, ele se revelou através do poder do seu Filho. Quando Jesus, ele se revelou como todo-poderoso, que tinha poder até mesmo sobre os demônios. Irmãos, é interessante nós observarmos que a afirmação dos fariseus é que Jesus, ele era dissimulado. Mas Jesus demonstra que, na realidade, os fariseus é que eram dissimulados. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. As árvores, no caso aqui, elas apresentavam as suas obras em forma de frutos. Os frutos mostravam exatamente que árvore era aquela. Já em contrapartida, as próprias palavras, com aparência de bondade, piedade e zelo, estavam mergulhadas no veneno dos lábios dos homens com o coração corrupto. Por causa disso, ele diz, lá no versículo de número 34 do mesmo capítulo 12, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Irmãos, o Senhor Jesus, ele aponta aqui que os frutos são exatamente as palavras, porque as palavras, elas procedem do coração. Você pode observar uma coisa. Uma pessoa que não fala palavrão, que não usa palavras torpes, você conhece ela no convívio. A pessoa, ela pode se controlar durante todo o tempo que estiver com você, mas uma hora ou outra, se ela tiver aquele mau hábito de falar um palavrão, de falar uma palavra torpe, ela vai falar com você. Não tem como esconder isso, porque é algo que já está dentro do coração, é algo que já faz parte daquela pessoa. E aqui, meus irmãos, nós vemos algo muito importante, que é exatamente o juízo de Deus sobre a árvore má. O juízo sobre a árvore má. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, eu acredito que todos nós aqui já confessamos o Senhor Jesus. E é exatamente essa confissão, esse se curvar diante do Senhor Jesus, que traz salvação sobre sua vida. É o reconhecer o Senhor Jesus que traz salvação para a sua vida. E então nós entendemos, meus irmãos, que pelas palavras nós somos justificados. É o finalzinho aí, olha. Versículo de número 37, porque pelas tuas palavras serás justificado. Texto aí que nós conhecemos muito bem, que fala a respeito da nossa confissão, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 9 a 10, que diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a confissão
para a vida. Mas se há confissão para a vida, há também confissão para a morte. Olha o que diz aí, agora o versículo de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 31 a 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aqui nós vemos, irmãos, que se há confissão para a vida, há também confissão para a morte. O pecado imperdoável é exatamente atribuir as obras realizadas pelo Espírito Santo a Satanás. Por isso, Jesus respondeu: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías 5, versículo 20. Vemos aqui claramente que a confissão doce consolação do Espírito